Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo muito importante para todos vocês. E hoje estamos aqui e iremos falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós, para vocês, para mim, para a nossa família, para todos nós. É a prevenção da evolução do diabetes mellitus tipo 2. Você sabe o que é o diabetes mellitus tipo 2? Uma abordagem científica para prevenir e combater o diabetes tipo 2 através de mudanças no estilo de vida. Aqui nós temos uma imagem do nosso pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina. Insulina, quando existe o excesso de açúcar no sangue, o pâncreas ele libera insulina para que esse açúcar ele possa ser recolhido para dentro das células. E quando existe pouco açúcar no sangue, o pâncreas ele vai liberar um hormônio chamado glucagon, que ele irá fazer o processo inverso e transformar a gordura em açúcar, para que o nível de açúcar ele fique num nível aceitável pelo organismo em torno de 100 decilitros por ml. Então, o que é o diabetes mellitus? Você sabe o que é? O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina. Tudo começa com a resistência insulínica. E o que é a resistência insulínica? Por existir um intenso nível, um nível muito alto de açúcar no sangue constantemente, o organismo ele começa a gerar a chamada resistência insulínica. Ele se protege, tentando evitar que esse açúcar entre nas células, porque as células já estão cheias de açúcar. É igual, vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos que o carro ele já está com um tanque cheio e você para no posto de combustível para colocar mais combustível, mas o tanque já está cheio. Qual é a ação que vai ocorrer? O frentista vai colocar o combustível vai vazar, porque vai transbordar. Então essa é a palavra correta. Quando o açúcar está transbordando no seu sangue, então você começa a apresentar um fenômeno chamado de resistência insulínica. Então, repetindo mais uma vez, o diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e níveis elevados de glicose no sangue. Níveis elevados de glicose no sangue por causa da resistência insulínica. Então esse açúcar vai ficar no sangue, porque a própria célula já está desprezando, porque já existe muito açúcar. Ou seja, isso é gerado porque os alimentos industrializados eles contêm uma taxa de açúcar muito elevada, que faz com que se transforme numa caloria vazia. Isso é chamado de caloria vazia. Então a caloria vazia, ela vai gerar o quê? O aumento do açúcar no sangue, mas em compensação você vai continuar sentindo fome. Por quê? Porque nós vivemos num mundo e num país capitalista e as indústrias dominaram o mercado. E a mesma indústria que vende o alimento, ela vende o remédio também. Então, você tem que prestar muita atenção na hora que for comprar um alimento. Dê preferência aos alimentos naturais. Nós vivemos na Amazônia, nós vivemos no Brasil. E o Brasil, ele tem, toda a região do Brasil tem produção de frutas e verduras. Nós vivemos na Amazônia. E dê preferência aos alimentos naturais. Os sintomas mais comuns incluem sede excessiva, micção frequente e fadiga. Sede excessiva, micção, que é a urina, vontade de urinar frequente, e a fadiga, que é o cansaço, você toda hora está cansado. Você come, mas você fica cansado. Você come, você se alimenta, mas você está cansado. Isso aí é um sinal
que você está com excesso de açúcar no sangue. Pode verificar. Pega o seu aparelhinho, seu glicosímetro e fure o dedinho em casa e você mesmo verifica, você vai ver que esse resultado vai dar acima de 100. E aí você já tem que procurar uma unidade de saúde, uma UBS, ou procurar o seu médico para começar um tratamento. As causas são frequentemente relacionadas a hábitos alimentares inadequados, a falta de atividade física, hábitos alimentares inadequados e, juntamente com a falta de atividade física, o sedentarismo, sendo essencial o acompanhamento médico para o tratamento adequado. O tratamento que inclui mudanças no estilo de vida. Só o medicamento não vai resolver. Você vai ter que mudar o seu estilo de vida e monitorar regularmente a sua glicose no sangue. Fazer igual a pessoa que está num carro e verifica o que é esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui, o glicosímetro, ele faz como se fosse o ponteiro lá que indica a quantidade de combustível que tem no seu carro. Na hora que o combustível está baixo, acende uma luz, que é a hora que você vai ao posto de combustível para colocar o combustível no seu carro. Mas se o medidor de combustível ali, o indicador, está dizendo que o tanque está cheio, então você não tem que parar no posto de combustível. É a mesma lógica. Se você verificar aqui a sua glicemia, você está com fome, você verifica a sua glicemia e na hora você vê que já está acima de 100, então o que você faz? Você vai comer? Não. Você toma um copo com água e essa fome vai passar, porque é uma fome causada por outros fatores, como a ansiedade, a depressão, o estresse. Então vai fazer com que você sinta fome, mas na realidade você não precisa comer, porque você já tem açúcar em excesso no seu sangue. Isso é muito importante, você ter um aparelho desse em casa. E aqui, ó, a definição: doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, que é gerado pela resistência insulínica, chamado de hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, hiperglicemia, resultante dos defeitos de secreção ou ação da insulina, gerados inicialmente por um processo chamado de resistência insulínica. Prevalência: diabetes mellitus tipo 2 é responsável por cerca de 90% dos casos e sua prevalência tem aumentado mundialmente, inclusive aqui no Brasil, pelo excesso de produtos ultra industrializados que nós encontramos no supermercado. Quando você for ao supermercado com seus filhos, evite comprar produtos ultra industrializados. Troque um biscoito recheado por uma fruta, por uma verdura. Troque um suco artificial por um suco natural feito diretamente no liquidificador ou no seu processador com a fruta natural. Você processa a maçã inteira, você processa a banana inteira, o abacate inteiro e você faz o suco na hora. Sintomas clássicos: sede excessiva, urina frequente, perda de peso inexplicada e também a fadiga. Então, esses são os sintomas. Preste muito bem atenção. Sede excessiva. Toda hora você está com sede, a sua boca está seca. Urina frequente. Você urina frequentemente. Principalmente à noite. Você não consegue dormir porque você vive indo ao banheiro. Perda de peso. Você come, mas você está perdendo peso rapidamente, de maneira inexplicada. E fadiga, você vive cansado. Fatores de risco: hereditariedade, o fator não modificável que aumenta a predisposição do diabetes, ou seja, está ali no seu DNA. Todos nós temos um fator hereditário para o diabetes, porque todos nós temos o mesmo genoma, a mesma quantidade de genes ali. Eles podem ser ativados ou inativados, chamado de hereditariedade. Aquele fator que ativa e inativa um gene pelo seu hábito. O seu hábito, por exemplo, aqui, ó. A obesidade, principal fator de risco modificável para o desenvolvimento do
diabetes mellitus tipo 2. Alimentação inadequada, consumo excessivo de açúcares, gorduras saturadas, que é aquelas gorduras naqueles enlatados, aqueles pacotes industrializados, eles colocam essa gordura saturada para conservar o alimento ali mais tempo. O alimento ali fica 6 meses, fica 1 ano, 2 anos ali na prateleira. E ali você ingere aquela gordura que não presta. Alimentos ultraprocessados ali. Sedentarismo, a falta de atividade física regular contribui significativamente para o risco. Falta de atividade física regular, isso já não é jogar futebol uma vez por semana. É você fazer uma caminhada, 30 minutos todos os dias. Você tirar e fazer uma caminhada. Essa é atividade física regular. O estresse afeta os níveis hormonais e pode contribuir para o desenvolvimento da doença. O estresse, ele afeta os níveis hormonais e pode contribuir para o desenvolvimento da doença. O estresse, ele causa um desequilíbrio nos seus hormônios e aí você pode, através do estresse, você pode adquirir uma doença. Seja a doença cardiovascular, seja o diabetes, seja o excesso de peso, porque o estresse, ele evita que você perca peso, ele faz com que você ganhe massa gorda, ele faz com que você engorde e perca massa magra, que é um músculo. Então, evite o estresse. Princípios científicos da prevenção. Vamos lá. Aqui nós fizemos um estudo e trouxemos aqui para vocês os princípios científicos da prevenção. Estudos científicos mostram que mudanças no estilo de vida são a estratégia mais eficaz para prevenir e retardar a progressão do diabetes mellitus tipo 2, superando inclusive o uso de medicamentos em muitos casos. Vou repetir aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa aqui com vários estudos científicos publicados através aqui do Google Acadêmico, baixei vários artigos científicos e aqui o que eu encontrei? Estudos científicos mostram que mudanças no estilo de vida são a estratégia mais eficaz para prevenir e retardar a progressão do diabetes mellitus tipo 2, superando inclusive o uso de medicamentos em muitos casos. E essa estratégia de mudança do estilo de vida, ela vai ajudar os medicamentos a ter um resultado melhor na sua vida. 58%. Redução do risco em 58%. A adoção de estilo de vida saudável pode reduzir em até 58% ou até mais de 58% o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. A redução do risco em 58%, a adoção de estilo de vida saudável pode reduzir até 58% ou até mais o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Entre 5% e 10% de perda de peso. A perda de peso entre 5% e 10%, aquele peso, aquela massa em excesso que você tem, que sobrecarrega as suas articulações, o seu joelho, a sua coluna, que lhe causa dores. Esse excesso de peso, a redução dele entre 5% e 10% já traz benefícios significativos para a prevenção. E a quantidade que você tem que fazer de exercício todo dia, contado no tempo, 150 minutos, é o mínimo. 150 minutos de atividade física, recomendação semanal mínima de atividade aeróbia moderada. Recomendação semanal mínima de atividade aeróbica moderada, ou seja, caminhada. Também você não vai caminhar muito devagar, você vai caminhar num ritmo intermediário. Atividade aeróbica moderada, diariamente, uma média de 150 minutos semanal, é o suficiente para você. Se você deve dividir aqui, 150 minutos por semana, uma semana, 5 dias, vai dar uma média de, exatamente como eu falei ali anteriormente, 30 minutos por dia de caminhada. Alimentação saudável, fundamental, repito mais uma vez, alimentação saudável para todos vocês. Prefira alimentos naturais, faça sua horta em casa,
Colhe as suas plantas, as suas verduras, as suas frutas em casa. Dê preferência. Eu vou colocar aqui para vocês, fazer um vídeo no futuro, mostrando como você pode fazer uma horta na sua casa, uma horta comunitária, como você pode plantar sua banana em casa, colher suas frutas, suas verduras, para que você tenha frutas e verduras livre de agrotóxicos, livre de pesticidas, livre de veneno, porque o agrotóxico, o pesticida é um veneno e você engole, você come aquele veneno quando você usa aqueles produtos, aqueles vegetais, aquelas frutas onde são aplicados agrotóxicos. E outra coisa, existem também as frutas, verduras transgênicas, transgênicas e híbridos, que eles são cultivados de maneira que há uma redução significativa na quantidade de vitaminas e sais minerais. Cerca de 60% das vitaminas e sais minerais são perdidos quando há um produto híbrido na prateleira. Principais alimentos: priorize alimentos naturais ricos em fibras e sais minerais. Reduza alimentos ultraprocessados e açúcares. Reduza alimentos ultraprocessados e açucarados. Mantenha horários regulares para as refeições. Adapte a alimentação às necessidades individuais. Adapte a sua alimentação às suas necessidades individuais. Não coma muito açúcar. Se você não é uma pessoa muito ativa, reduza a quantidade dos seus alimentos, do seu arroz, do seu macarrão. Se você vai comer macarrão, não coma arroz. Se você vai comer arroz, não coma farinha. Então você vai adaptar a quantidade dos seus alimentos às suas necessidades calóricas. Para isso você precisa também consultar um nutricionista para que ele possa fazer um cardápio adequado para você. Um prato saudável deve ser composto por 50% de vegetais, 25% de proteínas magras e 25% de carboidratos integrais. Carboidratos integrais, ou seja, o açúcar desses carboidratos vai ser liberado gradativamente durante o seu dia. Se você comer um carboidrato puro, aquele que é industrializado, o açúcar, aquele açúcar branquinho da prateleira do supermercado, o açúcar, na hora que você engole, imediatamente ele já cai na sua corrente sanguínea e o seu nível de glicose no sangue vai lá para cima. E os carboidratos integrais, aquele açúcar demerara, aquele açúcar mascavo, ele demora para ele cair na sua corrente sanguínea, gerando um equilíbrio durante todo o seu dia. Você fica de forma que você tem aquela reserva de energia disponível ao longo do seu dia. Então, repetindo, um prato saudável deve ser composto por 50% de vegetais, 25% de proteínas magras e 25% de carboidratos integrais. E aqui, atividade física regular, atividades aeróbicas. Pratique pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. 150 minutos, 30 minutos por dia. Caminhada, bicicleta, natação, aquilo que você achar necessário. Aquele que é famoso também aqui em Manaus, aquela dança que você faz nas academias também, é muito bom. Exercícios de resistência, associe a musculação ou pilates para melhorar os resultados no controle da glicemia e manutenção da massa muscular. Monitoramento e educação em saúde, que nós estamos fazendo aqui. Exames regulares. Realize exames periódicos de glicemia para monitorar seus níveis de açúcar no sangue. Aconselho vocês a comprarem um glicosímetro e de vez em quando, uma vez por semana, a cada 2 dias, você verifica a quantidade de açúcar no sangue para você monitorar o seu açúcar no sangue.
Realize exames periódicos de glicemia para monitorar seus níveis de açúcar no sangue. Orientação profissional. Busque orientação de nutricionistas, educadores físicos e médicos para um acompanhamento adequado. Educação continuada. Participe de programas de educação em saúde para melhorar a compreensão e a adesão às mudanças de estilo de vida. Você tem que compreender e entender que aquela mudança de estilo de vida vai ser útil para que você envelheça com saúde. Mudanças no estilo de vida são úteis para que você obtenha saúde, para que você mantenha a sua saúde durante todo o seu processo de envelhecimento. Isso vai fazer com que você chegue à idade madura de forma saudável, que você mantenha a sua memória, a sua inteligência, retardando o envelhecimento até mesmo do seu cérebro. Que você precisa ter essa memória para que você tenha saúde, você possa ter a dignidade da sua vida, mesmo durante a sua velhice. Conclusão. A prevenção do diabetes mellitus tipo 2 depende principalmente de escolhas saudáveis no dia a dia. Depende das suas escolhas. Você faz as escolhas no dia a dia de forma saudável. Mudanças simples são comprovadamente eficazes para evitar ou retardar a evolução da doença. Então, repetindo essa última frase, mudanças simples são comprovadamente eficazes para evitar ou retardar a evolução da doença. A alimentação balanceada, rica em fibras, pobre em açúcares e gorduras saturadas. Rica em fibras, pobre em gorduras e pobre em açúcares e gorduras saturadas. Atividade física regular, aeróbica e resistência. Aeróbica e resistência. E os exercícios oscilatórios também, que eu vou colocar também um capítulo sobre exercícios oscilatórios. No futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso. Adaptada às condições individuais. E a qualidade de vida, a prevenção é eficaz. A prevenção é a melhor forma eficaz de saúde ao longo prazo. Então, muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos.